Se fosse para você católico receber uma retrospectiva do ano de 2025, ele seria mais ou menos assim. Começaria alegre com a proclamação do ano jubilar, triste com a morte de um papa, esperançoso com a eleição de um novo padre, de um novo papa, e também cheio de mudanças. A cultura ocidental está mudando e está voltando a ser católica, com o aumento de batismos, lives que reúnem milhões de pessoas, desfile para Miss Universo com marcas católicas presentes. Bem, canonização de um santo da juventude, um santo da internet, o primeiro santo do século XXI. É muita coisa que aconteceu esse ano, mas eu queria me aprofundar em cada um desses aspectos que eu citei para você. Vem comigo para você ter a sua retrospectiva de 2025, versão católico. Começamos então o ano com a proclamação do ano jubilar, o último, acontecido no ano 2000 pelo Papa João Paulo II, foi novamente proclamado esse ano jubilar com o Papa Francisco. Um ano que tinha como slogan Peregrinos da Esperança. Esperança, eu acho que é a palavra do católico do ano. Não somente por causa da questão do lema do ano jubilar, mas por tudo que nós fomos provados esse ano. Com a morte de um papa, com a eleição de um novo papa, onde surge a esperança, com a mudança da cultura ocidental de praticamente gnóstica, ateia, voltando ao tradicionalismo, ao catolicismo. Então, eu acho que a palavra do ano jubilar, esperança, também serve para uma palavra, um resumo, uma síntese do ano de 2025 na qual vivemos. O segundo fato do ano, né, a morte do Papa Francisco, do nosso Bergoglio. Bem, foi bem triste, mas foi um momento bem marcante, porque ele morreu um dia depois da Páscoa. E aos católicos que tiveram a oportunidade de passar a Páscoa no Vaticano e ver pela última vez Francisco, tenho certeza que essa memória não vai morrer na cabeça dessas pessoas, porque é um momento histórico. O Papa estava lá rezando no domingo, ele visitou pela última vez os fiéis, e daí na segunda-feira, dia 21 de abril, foi anunciado a morte do Papa Francisco. Um momento triste, um momento que comoveu o mundo inteiro, tanto que Papa era o top trends do que se falava no Twitter, nas redes sociais, nas pesquisas do Google. Então, realmente o mundo parou por causa desse acontecimento histórico. E com a morte de um papa, nós temos também a eleição de um novo sacerdote, um novo sucessor de Pedro. E bem, quebrando as expectativas aí, Robert Prevost foi eleito papa, Leão XIV. E foi mais ou menos que na contramão do que muitos estavam esperando, né? Estavam esperando o Trucker, que era aquele ganês da África, um papa africano. Estavam esperando o Tape, que é aquele papa das Filipinas. Ah, o papa não, que é o cardeal das Filipinas. Então estava se esperando, estava se especulando esses dois nomes pela questão da ascensão do catolicismo nesses lugares, na Ásia, na África principalmente, e por nunca termos um representante desses continentes na cadeira mais alta da Igreja Católica. Mas também a escolha de Robert Prevost foi na contramão. Por quê? Diferente de ser um papa europeu, ele é um sacerdote, um papa americano que nasceu na América, entretanto, viveu sua vida inteira como missionário e bispo no Peru. Então ele traz esse contraste da ordem também agustiniana, então ele vai trazer muita questão da razão nas suas futuras cartas, nas suas futuras encíclicas. Então há muito de se esperar de Robert, de Leão XIV, e eu creio que será um ótimo papa, vai durar muito tempo, porque ele é novo, mas sabemos que a cadeira da Santa Sé é uma cadeira que suga muita energia, porque demanda. São mais de 1 bilhão de pessoas que você tem que gerenciar. E muitas obras, praticamente a Igreja Católica está no mundo inteiro. Então é uma cadeira pesada, mas ao mesmo tempo acho que é uma cadeira que está muito bem representada por uma pessoa praticamente com dupla cidadania,
tanto a peruana, representando os povos latino-americanos, quanto o passaporte americano, né? A cidadania americana, que é a sua naturalidade. E depois que a proclamação de um novo Papa foi ajustado, né? Porque era para ter a canonização de Carla Kutz, o jovem do milênio, esse santo da juventude, com o Papa Francisco proclamando essa canonização. Entretanto, com sua morte, com o conclave, postergaram para dia 7 de setembro, que para mim também é uma deucidência, mais um fato que mostra como Carla Kutz é muito brasileiro. O primeiro milagre foi no Brasil, a sua canonização foi aqui, né, no dia 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil. E o dia que ele morreu também foi dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então eu acho que, particularmente, Carla Kutz nasceu em Londres, viveu na Itália, mas é muito mais brasileiro. As características, tudo aponta que ele é muito brasileiro. E não sei não, mas em Curitiba já proclamaram o dia de Carla Kutz. Sei não se no Brasil a gente não vai ter um feriado por causa dele, hein? Torcemos que sim. E falando em Brasil, uma análise também local do nosso país em relação à fé católica. Os movimentos católicos na internet cresceram muito e o fortalecimento deles também. Então, vários grupos, vários influencers católicos surgindo nesse ano, em especial Frei Gilson, que já vinha com seu trabalho de evangelização. Esse ano, no primeiro dia de sua quaresma de São Miguel Arcanjo, ele conseguiu reunir em suas redes sociais mais de 4 milhões de pessoas. Isso é um número alto, se formos considerar a proporção, né, do Brasil, dá 2% da população brasileira. Aí você vai falar, pô, mas é só 2% da população brasileira, tá? Mas é 2% da população brasileira, 4 horas da manhã. As pessoas trabalham, as pessoas dormem, as pessoas têm as suas demandas, mas mesmo assim, 4 milhões de pessoas se dispuseram a acordar a esse horário e fazer a oração junto com o Frei Gilson. Então, isso é um movimento muito grande, uma renascença católica, apostólica aqui no Brasil. O Brasil, desde a sua fundação, é católico, é cristão, né? Então, tanto, se a gente somar os evangélicos com os católicos, nós temos 90% da população brasileira sendo cristã, né? Mas eu acho que essa crescência dos católicos foi muito nítido com esse rosário que o Frei Gilson promoveu nas madrugadas. E também analisando um pouquinho a cultura mundial católica, nós vimos dois fatos muito interessantes. O primeiro, aumento de batismos em países que estava só caindo o número de batismo de católicos. A França aumentando mais de 50%, Bélgica também, Estados Unidos aumentando do número de batismos anuais. Então, mais pessoas voltando, inicializando na fé católica, pensando também na parte cultural, né? No desfile de Miss Universo que teve esse ano, nós tivemos duas figuras católicas nesse desfile que merecem seu destaque. A primeira é a brasileira que representou o Brasil lá no Miss Universo, que ela, em suas apresentações, uma em especial, ela entrou com o manto de Nossa Senhora. Então, toda caracterizada de Nossa Senhora Aparecida. Isso foi visto de duas formas. Na forma negativa, ela usou um pouco da religião, ela usou um pouco de uma figura religiosa católica para se apresentar. Isso é negativo porque meio que não se torna laico, ela mostra bem o seu partido e a sua posição. Pelo lado positivo, é que as pessoas não viram, tipo, nossa, ela tá usando da religião para tentar vencer Miss Universo. As pessoas não viram com esse olhar, as pessoas viram, nossa, que legal. Ela tem uma religião e ela preserva essa religião, ela não tem vergonha dessa religião. Ah, eu sou católico, eu tenho vergonha, vou ficar quietinho. Não, eu tenho orgulho de ser católico, por isso eu exibo esta performance como Nossa Senhora Aparecida, com esse traje, com esse look, para o mundo inteiro. E a segunda figura marcante também desse desfile de Miss Universo foi a mexicana vencedora do Miss Universo, na qual, quando ela ganhou, ela fez o sinal da cruz na sua posse e também ela gritou a Viva Cristo Rei.
que é uma frase católica: Cristo, Rei do Universo. Então foi um contraste aí da cultura ocidental, pensando que são dois países do Ocidente, Brasil e México, países católicos, que está ressurgindo esse movimento católico. Então acho que desde o começo lá, quando eu fiz a retrospectiva pensando no ano jubilar, pensando na morte do Papa, de tudo que foi pesquisado esse ano, Papa, conclave, foi top trends em várias pesquisas, eu acho que o mundo se virou para a religião católica. Virou os olhares e começaram alguns nossa, talvez essa é a minha religião. E começaram a pesquisar, a fazer catequese, a se batizarem, a buscarem os sacramentos como a crisma e a primeira Eucaristia. Tanto na minha paróquia também está sendo recorde de adultos que buscam a catequese para conseguir estar em dia com os sacramentos. Então eu acho que essa renascença católica, novamente a palavra do ano, essa esperança católica é a marca da retrospectiva de 2025. Se você gostou dessa análise, se você gostou dessa retrospectiva, deixe o seu gostei aqui embaixo. Se você acha que faltou alguma coisa, deixe também nos comentários um fato católico que para você foi marcante neste 2025. Que você tenha um feliz 2026 e que Deus vos abençoe.